Olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer o call mensal de atualização de estratégia. Meu nome é Fernanda Sortino, eu faço parte da equipe de relacionamento com distribuidores da Quineia, junto a Carolina Santos, que acho que a grande parte de vocês já conhece. Então, hoje, quem vai fazer essa apresentação para a gente é o gestor Rui Alves. Ele é responsável por ações globais dos fundos multimercados. E uma vez que o Atlas está aberto para captação até o dia 15 de setembro, a gente vai utilizar as informações do fundo na apresentação e vamos passar, né, pelas principais estratégias e posições do mês de agosto. Então, peço para que vocês enviem suas perguntas via chat. No final da apresentação, a gente vai ler todas, né, e o Rui vai responder. E passo a bola aqui para o Rui para a gente começar essa atualização. Olá, bom dia a todos, tudo bom? A gente vai apresentar por mais ou menos 20 a 25 minutos e depois vamos abrir para perguntas, tá? Olhando... Deixa eu só carregar aqui. Olhando o mês de agosto, agosto foi um mês de continuidade da recuperação econômica global. Quando olhamos os principais ativos de riscos, eles continuaram com a boa performance, já observado em meses anteriores. Então, quando a gente olha as bolsas com forte performance, commodities, as moedas mais ligadas ao risco, né, que são as moedas Noruega, Austrália, Canadá, com performance mais forte. E talvez a grande exceção desse quadro todo tenha sido o Brasil, onde, na verdade, o DI, o dólar e a bolsa tiveram uma performance subpar em relação aos demais países do mundo. Logicamente, reflexo dos problemas fiscais que eles estamos vivendo. Olhando a performance do mês, do Atlas, a performance foi bem ali em linha com o CDI. O que nós tivemos foi um bom retorno de ações, principalmente de ações globais no mês, um bom retorno das commodities, também um retorno positivo nas estratégias de volatilidade, de inflação, e o negativo foi os juros, logicamente, pelos problemas que tivemos no Brasil, né, na questão fiscal brasileira, e também no México. A performance de longo prazo do fundo, só para lembrar, uma performance sólida de longo prazo. E o posicionamento? O que nós temos no momento em relação ao que tínhamos no mês anterior? Lembramos o que tínhamos no mês anterior. Renda fixa, estávamos aplicados no Brasil e no México. A gente continua aplicado no Brasil e no México, até temos uma posição um pouco maior do que tínhamos anteriormente. Tá? Lembra, a gente teve por um longo período essa posição aplicada em juros do Brasil. Quando a posição veio a nosso favor, a gente reduziu um pouco, e agora, como a posição deu um pouco mais de preço para a gente aumentou um pouco. Mesma situação no México. Tá? Quando olhamos para as moedas, continuamos com o mesmo framework, que o dólar deve continuar a se depreciar em relação à cesta de moedas. O que a gente tem no momento é uma posição comprada no ien contra o dólar norte-americano. Também já tivemos posições no euro, no dólar australiano, podemos voltar a qualquer momento com essas posições, mas no momento a nossa posição contra o dólar americano está representada no iene japonês. Ações. No exterior, continuamos comprados em reabertura e tecnologia. Esse mês, a gente aumentou a posição em reabertura. Empresas como Coca-Cola, restaurantes, cassinos, empresas que se beneficiam dos Estados Unidos voltando a um processo de reabertura. Quando olhamos para a Bolsa Brasil, a gente ainda tem as posições de commodity, de financeiras e de e-commerce. O que fizemos esse mês foi reduzir um pouco as posições de e-commerce e financeiras e comprar um pouco de varejo. Tá? O varejo nos pareceu com um preço descontado, uma recuperação econômica que está um pouco à frente do que imaginávamos estar, então o preço pareceu favorável a gente. Commodities, continuamos comprados no ouro, comprados no cobre e no petróleo, um pouco menos que em meses anteriores, até pela boa performance dessa asset class. O que tem levado o mercado? Né? O que aconteceu esse mês de diferente? O Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, apresentou o novo framework de inflação deles, né? O novo framework de trabalho. Isso vai permitir que a inflação americana trabalhe a níveis mais elevados no futuro, com implicação para juros reais que devem permanecer negativos, ou a níveis muito baixos, e isso, logicamente, tem um efeito positivo para a precificação de ativos reais. Estímulo fiscal que era esperado para o mês de agosto não aconteceu. O Congresso, até o momento, não votou, o Congresso americano não votou esse novo estímulo fiscal. O que tem acontecido? O pagamento de seguro-desemprego está caindo nos Estados Unidos e isso traz um risco possível para o consumo de baixa renda. A recuperação global continua bastante forte. A gente teve diversos indicadores globais
seja na Ásia, seja nos Estados Unidos, na Europa, que fizeram a chamada recuperação em V, uma recuperação muito rápida num período curto de tempo. E as eleições americanas ficando mais acirradas, né? Aquela vantagem clara que o Biden tinha, principalmente naqueles estados que são chamados os battlegrounds, né? Os estados mais difíceis, essa vantagem está se dissipando e a gente vê o Trump, na verdade, ganhando uma possibilidade maior de permanecer na Casa Branca, né? A gente vê uma eleição mais acirrada para os próximos meses. Olhando um pouco desse quadro agora, a coisa principal, esse novo framework do Fed está sendo uma imensa repressão financeira. O que você vê, por exemplo, no slide, no gráfico da esquerda, é o juro nominal amassado, o Fed não deixa esse juro nominal subir, né, comprando ativos, fazendo um processo de QE, o juro nominal de longo prazo amassado, mas o swap de inflação continua subindo para cima. Então, o mercado começa a precificar mais inflação no futuro, mas, ao mesmo tempo, a repressão financeira não deixa o juro nominal abrir. O que você tem como consequência é o gráfico da direita. Você tem um juro real que não para de cair, na verdade. Isso tem implicação para preço de ativos, isso tem implicações para moedas, isso tem implicações para o dólar. Isso ainda continua sendo, talvez, o gráfico mais importante do mercado. Tá? Olhando os dados da economia americana, muitos dados com recuperação em V, logicamente ainda é efeito do enorme esforço monetário e fiscal nessa economia, mas quando você olha as vendas no varejo, vendas de casa, claramente uma recuperação muito forte em V. Coisas como, olhando para housing, né, construção, uma demanda reprimida ainda forte, é um mercado ainda a gente vê com tendências favoráveis, né, a recuperação bastante sólida, tanto dos números quanto da confiança. Existe a questão também que os estoques ficaram muito baixos nos Estados Unidos durante esse período da Covid em diversos setores. Então, os bens de capitais, o processo de manufaturas, né, você olha o ISM de manufatura dos Estados Unidos, voltou de maneira muito forte, né? E os números de que a gente chama de durable goods, de bens de capital, também com forte recuperação. Tá? Agora, o principal fator de risco está nesse slide. A gente tem uma recuperação forte em diversos setores, mas o consumo de baixa renda ainda nos preocupa um pouco, porque a confiança do consumidor caiu, né, porque o pagamento de seguro-desemprego está caindo. Lembra, os americanos recebiam $600 por semana de seguro-desemprego, isso venceu no final de julho, e não foi renovado, tem uma medida paliativa da Casa Branca, mas não foi formalmente renovado pelo Congresso. Então está caindo o pagamento de seguro-desemprego, isso a gente vê como um possível risco para o consumo mais de baixa renda. O consumo de alta renda, é o próximo slide, você vê isso, ele na verdade, o baixa renda voltou mais rápido que o consumo de alta renda, pelo esforço fiscal e pelo pagamento de seguro-desemprego, né? E a taxa de poupança, principalmente de alta renda, ainda ficou muito alta. Então, o consumo de alta renda ainda tem um colchão muito grande, mas o de baixa renda é o principal item a ser monitorado nos meses subsequentes. Eleições. O que tem acontecido com a eleição é que a vantagem eu não trouxe os dados de todos os estados, mas tanto os números de aprovação do Trump têm melhorado, porque os casos de Covid têm caído. Nas pesquisas nacionais ele tem estado melhor, mas tem estado melhor principalmente nos estados que são aqueles estados swing states battlegrounds, os estados mais difíceis de serem ganhos nos Estados Unidos. Tá? Então a probabilidade de você ter uma Casa Branca republicana aumentou. E no Senado também a disputa está mais acirrada. Tá? A eleição está mais, vamos dizer, o jogo de uma moeda hoje do que estava anteriormente no mês passado. Tá? E parte disso está nesse slide. Os casos de Covid caíram nos Estados Unidos e a atividade voltou de maneira forte. Isso são dois fatores que ajudam muito o Donald Trump. Né? Donald Trump não teve uma boa avaliação do Covid, mas ele tem uma boa avaliação como sendo a pessoa mais capaz de levar a economia para frente, isso aparece nas pesquisas. E a economia tem mostrado uma função de reação forte nos últimos meses. Com relação ao dólar americano, esse slide, o próximo slide, ilustra bem o que tem acontecido. Não existe mais diferença de taxa básica. Não existindo mais diferença de taxa básica entre as principais moedas de mercados desenvolvidos, fica barato você redear o dólar americano. Né? Você não tem mais a vantagem do juro que o dólar americano oferecia. Isso está nas duas barras do meio e da direita. Os juros reais, a diferença de juros reais e a diferença de nominal desapareceu. Né? O dólar virou, na verdade, uma moeda que não te oferece diferencial de juros, tem uma função fiscal bem pior que a maioria dos outros DMs, né? O CBO, que é o Board de Orçamento dos Estados Unidos, ontem revisou a estimativa para menos 16% para esse ano,
de déficit fiscal, sim, o déficit fiscal americano é em par com o Brasil, e você tem uma situação que hoje os Estados Unidos, na verdade, quando você joga junto o fiscal, conta corrente e as principais medidas macro, como não tem o diferencial de juros, os Estados Unidos ainda estão numa desvantagem com relação à maioria dos outros DMs. Quando você olha a função em relação à Europa, a gente falou, a gente tinha uma posição no euro, a gente fechou, podemos reabrir a qualquer momento, tá? Mas a função com relação à Europa, dos Estados Unidos, melhorou um pouco. Tá? Principalmente porque os casos de Covid nos Estados Unidos, a mobilidade dos Estados Unidos melhorou e a Europa foi um pouco no caminho contrário, mais recentemente. Tá? Indo agora para o Brasil. Tá? No Brasil, o que a gente tem é ainda um pensamento construtivo com relação aos próximos períodos. O que está levando a gente a ter um pensamento mais construtivo? A gente acredita que o governo e o Congresso juntos têm as ferramentas necessárias para fazer uma ponte fiscal para 2021 que permita a manutenção do arcabouço do conceito do teto de gastos e a inclusão de alguns gastos adicionais, como, por exemplo, o Renda Brasil. Isso vai passar por alguns processos de desvinculação, de retirada de gatilhos, talvez existe um ambiente para alguma reforma estrutural, mas o Brasil, a cabeça que a gente tem é que o Brasil ainda tem um goleiro. Qual é o goleiro do Brasil? O Brasil viu o abismo fiscal ali no processo do Dilma II, processo que até gerou o impeachment do presidente. O Congresso sabe, existem duas coisas no Brasil que são muito fortes hoje. A cultura não inflacionária, né? Qualquer presidente que deixa a inflação sair de controle, você tem imediatamente uma reação forte da população. E a segunda, que é muito forte, porque a gente viveu isso muito recentemente, é a questão que o fiscal não pode sair de controle, tá? Que tem que ter um processo que respeite o fiscal. A gente acredita que essa ponte vai ser feita. E a má vontade que existe hoje nos mercados globais com relação ao Brasil, o Brasil tem um fiscal difícil? Tem, o Brasil tem um fiscal difícil, consequência principalmente do fato que não temos crescido. Mas se olharmos o mundo hoje, o mundo está num fiscal bastante complexo, bastante complicado. Se a gente colocar hoje os números dos Estados Unidos de um lado, os números do Brasil do outro, tirar o nome dos países e disser, escolhe um dos dois países, vai ser difícil você escolher se não souber o nome do país que está por trás daquilo, né? O Brasil, pelo menos, a gente conseguiu, via uma depreciação muito grande da moeda, resolver nossa conta externa, né? Nosso sistema de troca tem melhorado. Vou mostrar alguns slides com relação a isso. Primeiro, a atividade tem voltado mais rápido que o esperado. Tá? Logicamente, a atividade ajuda o fiscal. A gente tinha uma função que a gente esperava de reação da atividade muito pior do que a gente se mostrado no momento. Tá? Uma função de atividade mais forte, mas com desemprego que deve permanecer ainda muito alto. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que essa função de desemprego no período pós-Covid vai fazer com que essas taxas de juros permaneçam a níveis baixos por um período prolongado de tempo. Tá? A gente tem também, por outro lado, isso é importante para a manutenção de um processo fiscal, um presidente em que a popularidade está retornando. E a gente não acredita que é simplesmente função da Bolsa recebida de R$600, porque ele não está voltando simplesmente nas classes mais baixas, ele está voltando na classe média. Parte disso é o processo de Covid, e parte disso é simplesmente um rebound natural pós um período muito difícil. A gente fez isso com o Trump também, por exemplo, pós um período muito difícil para o presidente, em que você passou por um processo de queda forte de GDP, de PIB, e um processo de Covid forte. Quando você volta e o PIB, a atividade começa a recuperar e o Covid começa a receder, você tem um bounce natural na popularidade do presidente. Isso é importante para a gente manter esse controle fiscal dentro de 2021. Tá? Outra coisa importante, a nossa conta corrente tem respondido de maneira positiva. Tá? Isso é importante. O fato que a gente deixou a moeda andar da maneira que a moeda andou, resolve naturalmente, traz um equilíbrio melhor para a economia. Tá? O Brasil, eu ainda acho que o Brasil foi tratado de maneira muito díspara em relação aos outros países. Nós temos problemas, o mundo hoje tem problemas sérios. Aliás, por exemplo, uma das razões que a gente gosta muito do ouro hoje em dia é o fato que as moedas todas hoje estão passando por um processo de debasement via um fiscal deteriorado no mundo inteiro. Tá? O Brasil foi tratado muito mal, mas a nossa moeda andou, tá? E andou muito. Tá? Andou com os termos de troca melhorando ainda por cima. Né? Ceteris paribus, essa moeda tinha que ter melhorado, não piorado via os termos de troca. Então, com o conta corrente mais ajustado, com a atividade voltando, com o presidente com melhor popularidade, a gente acha que a gente tem todas as bases para fazer essa ponte fiscal em 2021.
Tá? E a inflação, por outro lado, ainda continua muito baixa. E com o hiato de produto que a gente tem no momento, e principalmente se a gente tirar uma série de gatilhos da economia, relacionados, por exemplo, ao salário mínimo, a gente consegue ver essa inflação ainda trabalhando em níveis baixos. Tá? E o que a gente tem no Brasil? Agora começando a falar das nossas posições, porque a gente tem as posições que a gente tem no momento. Né? No Brasil, a empinação da curva é completamente díspara em relação ao resto do mundo. E volto a dizer, um resto do mundo que tem problemas fiscais, tem problemas de crescimento sérios no momento. Tá? Você está precificando na curva forward há 3 anos 7% de Selic, 7% de taxa básica, e você está oferecendo juros reais na casa de 4% longo, os juros reais desapareceram do mundo. Tá? Os juros reais não existem mais no mundo. Não existem mais no Japão, na verdade, o Japão existe até um pouco. Não existe mais na Europa, não existe mais nos Estados Unidos, não existe mais em diversos países do mundo. Onde eles ainda existem? Em mercados emergentes, lugares como o Brasil e como no México. E, interessantemente, a gente gosta de ressaltar isso, o Brasil deve na sua própria moeda. O Brasil não deve na moeda de terceiros. E se você chegar na eventualidade que esse país perca o controle fiscal, ele vai te negar juros reais. Os Estados Unidos, perdendo o controle fiscal da maneira que perdeu, está te negando juros reais. A Europa, após perder controles fiscais, ela está te negando juros reais. Né? Quem deve na sua própria moeda hoje no mundo te nega juros reais, né? Não te oferece juros reais. Né? Então a gente acha que tem uma relação de um reflexo natural do mercado, vamos empinar essa curva. A curva do Brasil é muito distinta da curva do resto do mundo, e a gente acha que essa Selic não vai se materializar esses níveis que estão sendo precificados, razão pela qual a gente está aplicado na curva brasileira e também na curva mexicana. Falando agora das posições de bolsa, tanto no exterior e no Brasil. No exterior, a gente tem bastante exposição no momento da reabertura, quer dizer, o que é reabertura? É a economia dos Estados Unidos, do mundo normalizando. Tá? O que a gente tem? Restaurantes, Coca-Cola, cassinos, empresas como Airbus, tá? É a normalização, o mundo voltando ao normal. A gente tem um processo, empresas de tech, a gente tem menos tech que a gente tinha anteriormente. Tá? Existe um processo nos Estados Unidos que essas empresas performaram muito bem, e algumas delas, por exemplo, a Apple, que a gente vendeu recentemente, a gente acha que o preço saiu de controle. Tá? As posições que a gente ainda tem, Google, Microsoft, Visa, a gente acha que essas posições a gente consegue racionalizar essa valuation, empresas boas que a gente racionaliza a valuation, mas tem muita coisa que a valuation ali dentro saiu de controle e a gente vendeu essas posições, em alguns casos específicos a gente está até short algumas posições de tecnologia, pouca coisa, mas estamos. Tá? Nos emergentes, a gente tem uma posição em emergentes, está variada, muito representada por Ásia, tá? E a gente coloca aí o tipo de exposição, representando o tipo de exposição que está nos ETFs que nós estamos comprando. Nós estamos expostos à Ásia, principalmente via ETFs. Brasil, conversando inicialmente, o que a gente fez foi reduzir um pouco de e-commerce financeiros e comprar mais varejo, CIA, Centauro, tá? A gente buscou posições no varejo para compor a nossa carteira. Continuamos tendo bastante commodities ainda, Vale principalmente, tá? Um pouco menos financeiras, e a gente ainda continua gostando de utilities, onde a gente vê uma TIR real atraente, como é o caso de Alupar, CEMIG. E nos pares, a gente está com um número aí perto de 30 pares, várias apostas long short, não direcionais, long short. Um exemplo, por exemplo, JBS contra diversas empresas dolarizadas. Falando do Brasil, a curva do México também. O México é um país diferente do mundo, ele não fez um esforço fiscal grande dentro do Covid, e o que a gente considera é o seguinte, um país que não fez um esforço fiscal grande tinha que ter feito um esforço monetário grande. Tá? E, na verdade, no México hoje, você ainda tem uma taxa básica alta, você tem uma curva de juros com juro real embutido dentro dela razoavelmente alto, positivo, tá? Do lado de um país, que é sempre o comparativo do México, onde os juros reais estão negativos 1%, você pode ver pela linha vermelha da direita que simplesmente a atividade não voltou em comparação com o resto do mundo, então mais monetário poderia ter sido feito, e o que aconteceu recentemente com a inflação é simplesmente o reflexo, você vê a comparação entre a linha vermelha do gráfico da esquerda e a linha cinza do gráfico da esquerda. Na verdade, a inflação do México recente é a função da depreciação cambial. O setor de serviços está desinflacionando, está tendo menos inflação. A gente acha que uma vez que o câmbio já estabilizado,
comece a reverter esse processo da inflação de mercadorias, essa inflação vai ceder. Essa inflação cedendo vai permitir ao Banxico continuar a cortar juros e a gente está aplicado na curva em períodos que variam aí de 2 a 5 anos. A China continua com a recuperação muito forte, tá? Deve ser 2 países principais, o único país que vai crescer aí esse ano o PIB, tá? Logicamente, isso é resultado de um forte esforço monetário e fiscal que essa economia tem feito, né? As importações de minério de ferro, cobre, por exemplo, muito forte, razões até que a gente está comprado no cobre, temos Vale, tá? Mas esse processo fiscal está segurando muito bem a China e a China está fazendo o que sabe fazer melhor, incentivar processos de infraestrutura, investimento. A gente ainda continua comprado no petróleo, trouxe alguns slides para vocês para ilustrar até como o petróleo está representando a volta da economia, né? Do lado esquerdo, a demanda implícita por petróleo já está voltando praticamente no range, essa área cinza é o range de 2020, 2015 a 2019, 2020 está quase voltando para esse range, os estoques estão começando a normalizar, você vê isso no gráfico da direita, né? Quando você olha a demanda por gasolina, especificamente, você vê que praticamente já chegou ao range de 2015, 2019, e o que falta é a aviação voltar, né? A aviação ainda estamos, logicamente, ainda estamos num processo, poucos aviões no ar no momento, mas falta essa normalização para a demanda como um todo voltar a níveis normais. E a gente ainda acha que a produção dos Estados Unidos caindo, mesmo com essa subida, a gente acha que precisa de preços acima de 50 no petróleo para estabilizar essa produção dos Estados Unidos. Talvez a gente ache até bem acima de 50, mas vamos falar 50 para a gente poder começar a discutir um piso para o preço do petróleo. Tá? E o último slide, né, a gente tem uma posição de volatilidade em que a gente está comprado na volatilidade, a gente está vendido na volatilidade implícita, que a gente acha que ela está muito alta em relação à realizada, e, por exemplo, as correlações caindo dentro do S&P devem gerar uma vol realizada mais baixa, e a gente acha que as implícitas estão muito altas. Esse é o último slide que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou terminando aqui em exatamente 21 minutos e vou abrir para perguntas, por favor. Perfeito, Rui. Então, falando de algumas perguntas que a gente já tem aqui, a primeira seria, queria entender um pouco melhor a posição de ouro vis-à-vis o Trump ganhando espaço nas eleições, o pacote fiscal que não veio e que pode ser menor do que os democratas queriam e uma possibilidade de vacina. Tá, ok, perfeito. Vamos lá. Tudo é relacionado, na verdade, a maioria das perguntas que você fez são relacionadas com o juro real, né? Olha só, a gente discutiu muito a questão do Trump, temos discutido muito, né? Deixa eu, até falar do Trump, falar um pouco da eleição nos Estados Unidos, né? Ainda é difícil para a gente entender todos os efeitos o que seriam Trump e o que seriam Biden, tá? E a gente acha que alguns dos rótulos que estão sendo colocados, se for Trump é bom nesse sentido, se for Biden é bom naquele sentido, alguns desses rótulos não parecem caber. Vou te dar um exemplo, se for Trump com o Senado republicano, vamos supor que seja um Republican sweep, né? Os republicanos levam. Tá? Eu tenho certeza que os republicanos vão fazer um processo fiscal muito forte nos Estados Unidos. E eu duvido, o Trump sempre foi dólar para baixo, na verdade. Né? Se você pensar o que foi a presidência do Donald Trump nos 4 anos, reclamar do Fed, reclamar que o Jay Powell não estava cortando juros de maneira substancial e reclamar que o dólar era muito forte em relação às outras moedas. Tá? Se você tiver uma continuidade de Donald Trump, o que o Donald Trump vai querer fazer? Ele vai querer um cara mercantilista, ele acredita que, na verdade, os Estados Unidos ele vence a batalha, na verdade, se ele tiver um mercantilismo maior, quer dizer, se ele exportar mais do que importa, se ele importar menos da China, tiver um balanço de exportações melhor, ele precisa de um dólar fraco para isso. Tá? Ele lutou para esse dólar fraco, ele conseguiu esse dólar fraco, na verdade. Parte do fato de que você chegou ao ponto que chegou foi a insistência enorme de Donald Trump em cima de Jay Powell por um período considerável de tempo. Eu não considero no momento, nós não consideramos que é automático você dizer assim, se Donald Trump ganhar, você vai ter um dólar forte e você vai ter um processo de um Fed menos... Não conseguimos imaginar isso. Tá? Eu acho até que a maneira mais correta de você acreditar em Donald Trump, se você quer dizer assim, Trump vai ganhar a eleição, compra mais reabertura. Tá? Reabertura é um processo em que, se a economia dos Estados Unidos continuar trabalhando melhor, você vai ter mais, porque teve mais reabertura, é porque a economia normalizou e essas ações devem performar bem. Tá? Uma continuidade do Donald Trump não passa necessariamente por um dólar mais forte. Tá?
Nós aqui temos sérias dúvidas no momento se isso realmente aconteceria. E vamos falar do ouro agora, de modo geral, tá? Quando você começa um processo desse tipo, que os Estados Unidos quer jogar a moeda dele para baixo, o presidente tem essa agenda e o Fed está num processo all-in de novo target de inflação, que tem um efeito direto nos juros reais da moeda, e o próximo passo do Federal Reserve é se tornar mais credible com relação a isso, é mostrar medidas que deem credibilidade para que essa meta de inflação média seja realizada. O balance de ações ainda é para que você jogue esses juros para baixo, para que você jogue essa moeda para baixo. Lógico que os outros países, o que eles vão fazer? Eles vão reagir. Né? O Japão não vai sentar, o ECB, como você pode ver hoje numa reportagem do Financial Times, não vão sentar e vão deixar as moedas deles apreciarem em relação ao dólar. Eles vão lutar para que essas moedas caiam também em relação ao dólar. Então, o que você vai ter? Você vai ter um race to the bottom. Você vai ter todo mundo jogando as suas moedas para baixo contra um dólar que vai estar caindo. Você tem 16% de déficit fiscal nos Estados Unidos esse ano, você tem 10% projetado para o ano que vem. Tá? Você tem um processo de average inflation target para o ano que vem. Então, dentro do framework, você vai permitir que o break-even continue subindo. Tá? O break-even ainda está, deixa eu me lembrar aqui, 1,7 mais ou menos. Você tem um espaço para esse break-even trabalhar até 2,5. Tá? Então, você tem ainda, dentro desse processo aí, talvez aí 60, 70 basis points para esses juros reais continuar cedendo. E outra, o próximo passo do Fed para se tornar mais credible é que ele suba o QE. Né, que ele te dê um framework de QE na próxima reunião, na reunião de dezembro, em que seja mais robusto do que o QE que você tem agora, para ele ser credible no target dele de inflação mais alto. Mais QE é mais repressão financeira na curva. Então, você vai ter a curva reprimida do nominal e, na verdade, o break-even subindo. Você vai ter o real provavelmente caindo. Enquanto isso, todos os outros países no mundo vão estar forçando as moedas dele para baixo, para não deixar apreciar em relação ao dólar. A única moeda natural que existe, que você não pode imprimir, que nada pode ser feita, né, é o ouro. É a única moeda que você não pode aumentar o supply dela, é a única moeda que você não pode manipular. Então, você ter ela como um seguro, veja bem, quando a gente está falando do ouro, a gente está falando de composição de portfólio. Existe um cenário aqui que essa economia falhe, né, que a economia global falhe, e que você tem que fazer ainda mais para você, revivê-la. Né? E nesse processo, o ouro performaria super bem. O ouro tem um caminho natural de valorização vis-à-vis o enorme esforço fiscal, average inflation target, outros países competindo para desvalorizar suas moedas, mas tem um outro cenário para o ouro que é interessantíssimo, que se a nossa posição, por exemplo, de reabertura falhar, o ouro performaria muito bem. O ouro é uma composição de portfólio muito boa, correlação negativa com vários ativos. A gente gosta, tá? A gente vê com uma alocação bem excelente, principalmente na composição de portfólio. Desculpa a resposta longa, mas tive que passar por diversos pontos, são vários pontos relevantes para a questão macroeconômica atual. Perfeito. Rui, aproveitando o gancho, né, já que a gente está falando de eleições americanas, tem uma pergunta. No caso da vitória do Biden, além da volatilidade esperada, no caso de Brasil e emergentes, quais as possíveis oportunidades nesse cenário? ESG, né? A parte verde, certamente, é onde Biden brilharia, né? E também a questão, logicamente, tiraria uma pressão, eu acho, sobre a China e sobre o comércio global bastante razoável, né? Seria um mundo em que é aquele mundo democrata que a gente aprendeu a viver, em que talvez problemas possam ser acumulados por longo prazo, mas não são lidados no curto prazo. Você tem mais comércio global, você tem uma função de reação da China mais previsível, né? Menos imprevisível, que tira um prêmio de risco. Você tem um investimento verde, que os Estados Unidos entra nesse investimento verde junto com o resto da Europa e a Ásia, né? Você entra, logicamente, com esses 2 trilhões que o Biden tem prometido de esforço fiscal nesse sentido. A gente tem olhado bastante para a parte verde. Logicamente, algumas áreas ali você tem valuations talvez um pouco fora de controle, mas muitas áreas as valuations são bastante razoáveis. Tá? E dá para a gente, por exemplo, posso dizer, a gente tem uma posição hoje em RWE, que é uma utility na Europa, e a gente gostaria de ter mais posição nos Estados Unidos, no tema verde. Logicamente, pré-eleição tem um risco grande de você tomar essas posições em tamanho, porque se vier Donald Trump, logicamente, não é a pessoa mais verde do mundo. Mas o Biden seria uma oportunidade muito boa nesse sentido. Como a gente já tem na Europa, a gente já tem algumas oportunidades na Europa que a gente tem investido nessa parte verde. Perfeito. Agora, passando para Juros Brasil, a gente tem 2 perguntas que eu acho que até faz sentido condensar.
Uma seria qual a posição aplicada em juros no Brasil e em quais vértices, e a outra que chamou a atenção o indicador da Selic em 7,2 daqui a 3 anos. Quais os principais fatores que levariam a taxa a esse patamar em 36 meses? Bom, vamos na primeira pergunta, 22, 23, 25, tá? Vértices. A segunda, tá? A segunda questão para mim é interessantíssima, porque eu olho o mundo inteiro, nós olhamos logicamente o mundo inteiro, e a coisa no Brasil mas é muito díspara. A curva brasileira é muito díspara em relação às demais geografias, tá? O mundo, ou o Brasil, o investidor brasileiro, né, o investidor que coloca dinheiro na curva brasileira, ele criou essa reação natural de que qualquer problema fiscal ele empina a curva, tá? E é dado como natural e certo que isso... Deixa eu te dizer, a minha carreira inteira, desde que eu olho juros nos Estados Unidos, desde ali dos anos 90 e por tudo que eu vi desde os anos 80, o mercado sempre esteve errado na curva americana. Sempre, sempre. Já houve tempos das pessoas projetarem em dígito duplo, né, a inflação americana as taxas de juros para o longuíssimo prazo. Já houve tempos disso nos anos 80. E desde lá, o mercado sempre errou a curva americana. A curva americana sempre foi abaixo do que o mercado projetava, né? Para esse processo que a gente teve basicamente desde 1985 até agora, que continua até agora em 2020. O mercado continua errando a curva longa americana. Então não tem nada dito que o mercado tem soberania sobre a curva longa brasileira que vai ser aquilo. Eu acho que a gente está num mundo diferente, um mundo que juros reais estão sendo negados, um mundo em que as principais geografias, como é o caso do Brasil, o Brasil não é a Argentina, que deve na moeda de terceiros, o Brasil deve na sua própria moeda, tá? O real não pode sair voando do Brasil, né? O real só existe no Brasil, pode trocar de mão, né? O investidor estrangeiro pode dar para o investidor local, mas o real ele fica trancado aqui no Brasil, tá? Só existe real no Brasil, não existe real em nenhum lugar do mundo, como só existe dólar nos Estados Unidos. Então, nesse framework, a gente acha que é mais provável, se for perder o controle fiscal, vamos supor, o cenário que você chega a 7 alguma coisa, eu acho que é um cenário que você chega a 7 alguma coisa de nominal, mas ao mesmo tempo o real não é aqueles 4% que está ali na frente, tá? Porque, na verdade, você teria no Brasil algum tipo de imposto inflacionário e o juro real seria negado. Essa crença do investidor no Brasil de que esse juro real principalmente vai estar presente lá na frente, quando olhamos para o mundo, eu te juro, bemused, impressiona a crença que esse juro real vai estar ali, como existia a crença que esses juros reais estariam nos Estados Unidos ou estariam na Europa, e eles completamente desapareceram. Não, o mercado erra muito. O próprio Fed erra a precificação da curva. O próprio Fed, você deve ver os processos dos DOTs do Fed, quando ele projeta para frente as taxas de juros, ele erra o tempo todo. Se o Banco Central, que é o responsável por determinar as taxas de juros, erra o tempo todo na projeção das taxas de juros, o investidor erra junto. E erra até mais, porque não é o investidor que controla essa taxa no final das contas. Tem bastante prêmio. O que a gente pode dizer assim, tem bastante prêmio de risco. Lógico, tem um cenário que a coisa descontrola e essa taxa vai bater ali? Lógico que tem. Tá? A gente acredita nesse cenário hoje? Não. A gente acredita que está muito... O prêmio de risco é desproporcional no Brasil em relação às outras geografias? É muito desproporcional. No preço da moeda, na precificação dos juros, é bastante desproporcional. Perfeito. Continuando em Brasil, uma pergunta de como a gente vê a posição do real, se há exageros vis-à-vis a melhora da conta corrente e por que não ter posição fiscal, qual seria o valor de equilíbrio? A gente, enquanto investidores, principalmente em hedge funds, fundos multimercado, a gente está muito preocupado com o Sharpe Ratio, né, o que a gente sempre tenta explicar. O que acontece, na verdade? É mais importante para a gente um bom Sharpe Ratio, porque a gente pode colocar uma posição de tamanho e ter segurança nessa posição, do que propriamente a gente identificar qual é a direção de um ativo, né? E o problema que a gente teve no real durante todo esse período é que a gente não conseguiu fazer uma tese que encaixasse com o que a gente estava vendo da direção do real, e também a volatilidade estava alta demais. Então o Sharpe Ratio era muito baixo na moeda. Então a gente preferiu exprimir nossa posição no Brasil via Bolsa, tá? Que gerou resultado nesses tempos recentes, e também via DI, tá? Que no período, tá certo que esse mês o resultado foi negativo, mas a gente tem feito uma posição de juros, nosso resultado de juros 12 meses acumulado, por exemplo, é um resultado bastante bom. Tá? Então a gente preferiu ir nas áreas onde a gente via um Sharpe melhor, tá?
Que a pior coisa para o hedge fund manager, para a pessoa de multimercado, é ele ser estopado na metade do caminho pela volatilidade. Então a gente preferiu botar a moeda de lado e ter a posição no DI e ter a posição em bolsa no Brasil para representar a nossa visão sobre o país. Tá? A moeda está exagerada? Parece que está mesmo. Tá? Mas está tão... A razão que a gente vê que está exagerada, a gente vê que está exagerado, mas a gente não conseguiu fazer um framework que a gente pudesse capitalizar isso. Se a gente tivesse investido, provavelmente a gente teria perdido dinheiro, porque a gente considera que a moeda está um pouco exagerada. Como é que a gente vê isso? Conta corrente, por um lado, termos de troca, por outro, tá? E a própria performance relativa da moeda em relação aos outros países, tá? Que foi muito extrema. Então, sim, por que a gente não tem posição? Porque a gente prefere exprimir essa posição via DI e via bolsa, e a gente não precisa ter os três necessariamente. Perfeito. Também tem uma pergunta sobre a alocação de risco do fundo hoje, em qual setor, né, book ela está maior, se é juros, moedas, ações e commodities. Eu acho até que faz sentido falar um pouco, né, como está a distribuição de risco atual do fundo. Tá, olha, eu não estou aqui na mão no momento com a distribuição precisa. O que eu posso dizer é o seguinte, 60% do risco hoje está fora do Brasil, tá? Distribuído entre moedas, né, que é a questão do ien, distribuído entre a Bolsa norte-americana, a questão das commodities, os juros no México, 60% dos juros do posicionamento está do lado de fora. Tá? A gente tem uma posição no Brasil, eu não vou ter a distribuição exata de risco no Brasil comigo na mão aqui no momento, tá? Isso a gente pode passar até depois, Fernanda pode ver isso, ver o que a gente pode passar desses dados para todos. Mas, Fernando, por favor, toma nota dessa pergunta para a gente passar para o cliente específico. Tá? Com relação ao Brasil, a gente tem uma boa exposição, razoável exposição à Bolsa nos setores que eu comentei, uma posição aí mais ou menos comprada, 7% do Atlas, comprada em Bolsa Brasil, né, e uma posição em juros, que eu vou pedir para a Fernanda se a gente pode divulgar a posição de DV01 que a gente tem em juros no momento, né, como é o mercado, na verdade, a gente tem questões de liquidez nesse mercado, a gente sempre tem problema de dizer exatamente qual é a nossa posição, por exemplo, no cupom cambial. Tá? Eu vou ver com a Fernanda aqui o que a gente pode divulgar e a gente passa conforme apropriado. Perfeito. A última pergunta, retomando, né, a pergunta da curva de juros, foi que realmente a curva é bastante díspare, né, em relação ao resto do mundo, mas o fato do prêmio fiscal não atrapalharia essa negação de juros reais. Então, para comentar um pouquinho mais sobre isso. A questão, deixa eu voltar nessa questão. O risco fiscal existe, tá? Como existe no mundo inteiro. A gente vê o problema fiscal do mundo hoje muito complicado. Porque o que aconteceu? Na última crise, tá, que foi a crise de 2008, vocês devem se lembrar disso, logo depois da crise, imediatamente todo mundo falava assim, vamos consolidar fiscalmente. Austeridade, aquela coisa, vamos ser austríacos, né? Esquece Keynes, vamos ser austríacos, vamos consolidar o mundo, né? Vamos cortar gasto do governo. Os Estados Unidos passou anos cortando gasto do governo, aí o PIB, na verdade, americano foi reduzido pela contração fiscal que você teve nos primeiros anos. Nesse ciclo, nada disso está sendo dito. Nenhum país do mundo, todo mundo quer gastar mais e cada vez a situação fiscal fica mais deteriorada em diversos países e a gente não vê, ou não existe um discurso para voltar. Porque em 2008 a gente salvou banco, e banco ninguém queria salvar, né? Depois que botou o dinheiro para salvar banco, todo mundo queria tirar o dinheiro de volta. Dessa vez o dinheiro vai para o cidadão comum, salvar o cidadão comum. Então o pessoal está gostando da brincadeira, né? É popular, é populista. E a gente vê com problema. O Brasil pode ter problemas fiscais, sim, existe, por isso que tem o prêmio de risco que tem no momento. Tá? Agora, a questão dos juros fiscais é interessante, eu acho que essa é a principal questão para a gente pensar. Tá? Porque um país que deve na sua própria moeda e perde o controle fiscal, para que ele vai te dar juros reais? Entendeu? Você não pode pegar o seu real e sair correndo do Brasil. Tá? Não existe. Você pode, como investidor brasileiro, na verdade, dar esse real para o investidor local. Tá? Trocar de mão esse real, mas esse real nunca foge do sistema. Então não existe essa coisa, o governo não pode não financiar a sua dívida, porque o investidor internacional vai sair, ele simplesmente vai trocar de mão, o real não foge do Brasil, você não destrói real, ele não foge do Brasil. Tá? É mais provável, se você olhar o que aconteceu em outros países, quando a situação fiscal ficou complicada, né, quando você chegou em vários países desenvolvidos, o que tem acontecido é que o juro real está sendo negado. Tá? O Brasil não precisa te dar juros reais. Talvez os juros nominais sejam outra questão, se você tiver uma questão inflacionária envolvida. Mas juros reais, a gente aprendeu a conviver num período pós-plano real
um período em que os reais foram oferecidos para você por um período longo o suficiente. E pareceu hoje, nos parece ainda hoje, que existe um dado divino que eles vão estar aí no futuro. Tá? Eles estavam em outras geografias, eles desapareceram, eles podem desaparecer daqui. Tá? Não existe essa função de que eles têm que estar, não, se não tiverem, o investidor estrangeiro vai... Primeiro, o investidor estrangeiro eu acho que já saiu na sua grande maioria. Tá? E se sair mais de investidor estrangeiro, o dinheiro roda na economia de qualquer maneira. É como as pessoas dizem assim, todo mundo durante toda a crise passada dizia assim, os Estados Unidos vai ter dificuldade de financiar sua dívida, porque o chinês vai vender a dívida. O dólar não foge dos Estados Unidos. O que aconteceu nesse período todo, os Estados Unidos nunca teve problema em financiar a sua dívida. Tá? Um país que deve na sua própria moeda é uma dinâmica diferente de um país que deve na moeda de terceiros. Essa, para a gente, é a questão principal e talvez essa seja a questão que o mercado menos entenda no momento. As pessoas têm muita dificuldade de entender que real não sai do país. Tá? Que não é o gringo, quando vende, ele simplesmente, esse real troca de mão. Como o dólar, não existe dólar fora dos Estados Unidos, só existe dólar nos Estados Unidos, só existe real no Brasil. Perfeito, Rui. Muito obrigada. A gente finalizou as perguntas. Queria agradecer também a participação de todos. Lembrando, né, que as cartas dos gestores do mês de agosto já estão disponíveis no nosso site. Então, fiquem à vontade para buscar quaisquer informações. E as respostas que a gente não passou aqui no call, a gente vai enviar posteriormente para vocês. A gente fica sempre à disposição. Então, qualquer dúvida ou informação que vocês precisem, só entrar em contato. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Rui. Um forte abraço. Obrigado a todos. Abraço.